Você já parou para pensar um pouquinho sobre os detalhes dos dois livros de Samuel? Você já parou para pensar por que os erros de Saul não parecem tão maiores assim que os erros de Davi? E ainda assim Davi é chamado como o homem segundo o coração de Deus, enquanto Saul é firmemente rejeitado pelo próprio Deus. Enquanto Israel olhava para a altura e a força de Saul, pensando que não havia ninguém como ele, que ele era o mais belo, mais alto, mais forte dos israelitas, Deus estava vendo o coração daquele homem. E o coração de Davi o levou a enfrentar Golias praticamente desarmado, confiando apenas em Deus que o livraria, assim como havia livrado da boca do leão e do urso, enquanto Saul, naquele mesmo momento, estava escondido na sua tenda. A questão fundamental entre essas duas figuras sempre foi o primeiro e maior dos mandamentos: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas, se você leu a história, você sabe que algo mudou em Davi. No início, ele era um pastor que arriscava a vida pelas suas ovelhas, chegando a enfrentar leões e ursos. No final, porém, do relato lá de Samuel, a gente vê que ele decide que as ovelhas, ou seja, o povo, deveria morrer por um erro que era dele. Davi, naquele momento, não foi o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Foi o contrário. Isso nos faz continuar a nossa leitura procurando por um outro pastor que não é Davi, porque Davi era um homem tão falho quanto todos os outros. E nesse contexto surge um tema muito forte nos livros de Samuel: a ideia do ungido de Deus. O termo hebraico, Messias, significa literalmente ungido. E no Novo Testamento, essa palavra é utilizada no grego como sendo Cristo, que também significa ungido. E a esperança de Israel, então, por um Messias começa a se formar a partir da imagem de um rei que seria íntegro, alguém que fosse como Davi, alguém como Davi, aliás, deveria ser. Essa figura do Messias está totalmente ligada à compreensão de que Israel tinha de si como um povo que foi escolhido para abençoar as outras nações. E a confiança de que Deus levantaria líderes e libertadores, como fez no passado, durante toda a história do povo. Com o fracasso dos reis que vieram depois de Davi, um após o outro, tanto do norte quanto do reino do sul, essa esperança em um futuro Davi vai se tornando ainda mais forte e mais promissora. Então essa expectativa fica clara especialmente nos Salmos reais e nos capítulos 7 a 12 de Isaías. Os Salmos vão nos mostrar um rei que, mesmo enfrentando oposição, acaba sendo vitorioso e estabelece um governo justo sobre as nações, e o seu reinado é imaginado como pacífico, próspero, eterno, fiel, sempre um reino perfeito. Ele é amigo dos pobres, inimigo do opressor, herdeiro das promessas feitas a Davi. E mais, ele é descrito como divino. Como o anjo do Senhor lá no Antigo Testamento, ele é ao mesmo tempo como Deus e distinto de Deus. Isaías, no livro de Emanuel, fala do surgimento de uma criança milagrosa que seria salvadora, governante mundial e rei íntegro. Os escritores do Novo Testamento então olham para Jesus e veem nele a encarnação desse rei íntegro que Israel esperava. Eles fazem questão de mostrar a sua descendência de Davi para que eles confirmem que Cristo de fato é aquele que foi prometido. As multidões e até os demônios reconhecem Jesus como o filho de Davi e o chamam de Messias de Israel. E onde a tensão entre o imenso amor de Deus e a justiça sagrada acaba se resolvendo em toda essa história? Justamente na cruz. Ali, aquele que encarnou a fé de Israel, aquele que sozinho foi tudo o que Deus queria que Israel fosse, o escolhido, o próprio Filho de Deus, ele suportou a punição do julgamento divino pelo pecado. E há paralelos muito fortes nas duas histórias. Davi se torna herdeiro da promessa feita a Abraão de que teria um grande nome, mas é Jesus, o maior dos filhos de Davi, que recebe um nome que está acima de todos os outros nomes. E assim como Davi, uma vez combateu sozinho um grande inimigo, um gigante, inimigo de Israel, Jesus triunfou sozinho sobre o inimigo de nossas almas. E é assim que o livro de Samuel nos aponta para Jesus Cristo, para o Novo Testamento.